Vai dar tchau. Bom, então a gente estava na aula passada, a gente chegou a trabalhar, eu acho que a gente chegou a fazer o caso do extintor. A gente chegou a mexer com o caso do simétrico de rank 2, né? Fez a decomposição dos operadores de projeção, nós encontramos 4 operadores de projeção, mas então, só para chamar a atenção aqui, então, uma coisa que é importante, que a gente precisa, né? A gente estava praticamente já fechando a aula passada, é a decomposição. Se a gente for colocar assim, nós temos um campo, tem um campo genérico, esse campo aqui pode ter um certo conjunto de índices, eu estou omitindo os índices, mas é uma representação genérica, né? É uma representação genérica de SO3. É um campo de caráter tensorial. Por exemplo, vamos supor que a gente pegasse um campo que tivesse essa seguinte estrutura de índices aqui. Um campo, vamos dizer, que tenha um índice, 2 índices, seja um tensor no setor espacial e seja também um tensor no sentido espinorial, só para fechar um pouco essa discussão. Então, os índices I e J são índices espaciais, né? Os índices I e J são espaciais. Portanto, são índices que vão de 1 até 3, né? 3 eixos coordenados, e os índices alfa e beta são os índices espinoriais. Portanto, 1 e 2. Nós estamos trabalhando, né? Nós estamos com o nosso grupo de covariância, o grupo SO3. Então, para nós, os espinores são espinores do ponto de vista do SO3, os espinores espaciais. Não estamos ainda falando, não estamos falando do grupo de Lorentz. Então, nós temos esse tensor aqui, que tem, isso aqui é só um exemplo, né? Para poder a gente depois formalizar o que a gente está querendo dizer, o que a gente precisa fazer. Então, é uma decomposição em modos de espinho. Então, tá legal. Então, nós temos visto o seguinte, né? Dado o tensor, né? Se for um tensor de natureza espacial como esse, a gente sabe que cada índice, né? Um índice vetorial, cada índice vetorial tem um range, né? De 3 valores, 1, 2 e 3, e esse índice vetorial aqui, ele corresponde à representação S igual a 1 de SO3, né? Então, está na representação S igual a 1 de SO3, a representação vetorial. A multiplicidade é 2S mais 1, né? Igual a 3. São os 3 componentes. Então, isso aí tem... E aí a gente sabe que, dado um tensor, na verdade, eu tenho agora um produto, esse meu Q, né? Do ponto de vista dos índices espaciais de SO3, vou deixar esses 2 índices congelados, né? Então, eu vou dar, do ponto de vista desses 2 índices aqui, nós temos um setor de espinho e temos um produto direto, um produto tensorial, por outra representação 1. E aí a gente sabe, do ponto de vista do SO3 e do SO2, 1 dá 0, 1 e 2. Então a gente já viu aqui que nós temos, então 3 vezes 3, 9 componentes. Então 9 componentes aqui, no sentido IJ. Vou dar aqui esses índices aqui. Conjunto de índices IJ, claro, tem 9 vezes 2, 18, vezes 2, 36. No final de tudo, nós temos 36 componentes desse tensor aqui. Então, aqui nós temos 1, dá 0, 1 e 2. Então, aqui tem 9 componentes no sentido espacial. Aqui eu tenho multiplicidade, uma representação é unidimensional, aqui a representação é 3-dimensional, e aqui a representação é 5-dimensional, 2S mais 1 é 5. Então, as 9 componentes estão dispostas dessa maneira. Agora, no setor espinorial, nós temos 2 índices alfa e beta. Então, na verdade, o que nós estamos compondo aqui é um spin meio, você com spinor, vezes outro produto tensorial com um spin meio. Então, representação meio com representação meio dá para nós 0 e 1.
Então, essa representação aqui também tem dimensão 1. E essa representação aqui tem dimensão 3. Então, 3 e 1, 4. Então, 9 vezes 4, 36. Aqui tem 9 e aqui tem 4. 9 vezes 4, 36. Esse tensor aqui, no final de tudo, né, tem 36 componentes. Então, a decomposição em módulos de spin, ela visa, né, a dar para a gente a decomposição, uma escolha, mas a identificação das componentes isoladas de spin que estão dentro desse campo. Porque esse campo ele é muito amplo, muito genérico. Ele é uma representação, no fundo, redutível, né? Porque vocês sabem que um tensor que tem esses índices já pode ser quebrado numa parte simétrica, antissimétrica aqui, simétrica e antissimétrica aqui. Então, essa é uma representação redutível do grupo espacial. E o que a gente vai fazer é quebrar em componentes irredutíveis, porque se a gente tiver algum tipo de física que é descrita por esse campo, nós temos que saber identificar o que está exatamente se propagando, o que está, às vezes, não está se propagando, mas quais são as relações de dispersão, os módulos físicos que estão presentes nesse sistema. Então, a decomposição em módulos de spin, nós estamos com dois tipos de redução, que eu estou colocando aqui em confronto. A decomposição ou a redução em módulos de spin, e depois o que nós vamos chamar de redução mecânica, que é uma redução dimensional. São dois tipos de redução distintas que nós temos aqui, mas só para eu colocar aqui a redução mecânica e essa decomposição em módulos de spin, ou uma redução, uma decomposição, né? Redução ou decomposição em módulos de spin. Então são dois aspectos diferentes, né, que a gente pode procurar. Então vamos continuar aqui a nossa discussão para depois formalizar isso melhor. Então nós temos o spin 0 desse setor aqui, então é como se eu tivesse assim, meu que ele tem um setor espacial que está me dando spin 0, spin 1 e spin 2. É o que o setor IJ contém. E agora no setor espinorial, nesses dois índices, eu tenho um spin 0 e um spin 1. E ainda esse campo, então, está combinando esse setor com esse setor. Então, na verdade, esse spin 0 vai estar multiplicado tensorialmente por esse spin 0. Então, na verdade, eu vou ter uma composição de 0 com 0, 0 com 1, 1 com 0, 1 com 1, 2 com 0 e 2 com 1. Então, a gente continua. Deixa eu apagar isso aqui. Estou dando um problema assim, meio mais acadêmico, né, para poder complicar. Dificilmente a gente tem um sistema com um campo assim tão cheio de componentes. Normalmente a gente tem menos componentes, mas quando a gente estuda, às vezes, teoria de corda, não é um curso de teoria de corda nem de supergravidade, objetos desse tipo podem aparecer, mas eu estou assim, colocando em geral, porque muitas vezes a matéria condensada também, vocês podem formar estados compostos de diferentes spins, e aí gera um campo, né? Pode ser um campo composto, e aí esse tipo de problema pode aparecer. Então vamos lá, então, vamos ver os módulos de spin que estão presentes. Então nós trabalhamos esse setor e trabalhamos esse setor, o setor espacial e o setor espinorial. Geralmente o tensor tem essa estrutura, uma estrutura de índices espaço-temporais e uma estrutura de índices espinoriais. Não é muito frequente nós termos uma mistura de índices vetoriais com índices espaciais. Mas é possível, nós temos exemplos de sistemas desse tipo aí. Então vamos lá, a gente compôs, então a gente viu a parte espacial e viu a parte espinorial. Então vamos lá, agora ficou 0 com 0. Então a composição do 0 com 0, então o 0 do setor espacial com o 0 do setor espinorial, entendeu? 0. Depois nós temos o 0 do setor espacial, do outro lado tem 1. Tem o 0 do setor espacial com o 1 do setor espinorial. Vou até colocar o seguinte assim, vou colocar assim, esse E aqui, vou colocar um índice E, um subíndice assim, que é de espacial e E de espinorial, só para não ter confusão. Aqui é o setor espacial e esse aqui é o spin 1 que vem do setor espinorial. Agora 0 com 1 sempre dá 1. Agora eu posso pegar o 1 do setor espacial.
e vou compor com o zero do setor equatorial. De novo, 1 com 0 me dá 1. E aí, 1 do setor espacial com 1 do setor equatorial. E aí, 1 com 1 me dá 0, 1 e 2. E agora eu vou pegar o 2 do setor espacial e vamos combinar com o 0 do setor equatorial. 2 com 0 me dá 2. E aí o 2 do setor espacial com 1 do setor equatorial. 2 com 1 me dá 1, 2 e 3. Então a gente já começa a ver que tem um módulo de spin 3 presente nesse campo, né? Nós não temos uma dinâmica, não temos um lagrangiano, então nós não sabemos se esse objeto se propaga, com que velocidade, com que relação de dispersão. Mas do ponto de vista algébrico, do ponto de vista da composição, meu campo contém todas essas possibilidades. Vamos ver aqui, ó. A multiplicidade aqui é 1. Então aqui eu tenho basicamente uma componente. Aqui eu tenho 1, eu tenho 3 componentes, multiplicidade 3. Aqui é a mesma coisa, multiplicidade 3. Aqui eu tenho multiplicidade 1, com 3, 4, 4 com 5, 9. O setor 2 tem multiplicidade 5, né? 2S, 2S mais 1 é 1 aqui, 2S mais 1 é 3 aqui, então 1 e 3, 4, 5, 9. E aqui mais 5. E aqui 3 mais 5, 8, 8, 7, 15. 1, 2, 3, 6, 1, 7. Então tá, aqui tem 3, aqui tem 5, 8 e aqui 2S mais 1 é 7, 15. Então nós temos esse total que tem que dar 36, obviamente. Então aqui deu 15, 20, 29, 32, 35, 36. Então as 36 componentes estavam aqui. Então esse nosso campo, ele é bem grande, bem amplo, né? Espaço para muita coisa. Então vamos fazer esse campo assim, IJ, alfa, beta. E aí ele vai ter. Ele vai ter. Então quantos módulos de spin 0 eu tenho? 2 módulos, né? Com multiplicidade 2, ele vai ter 2 módulos escalares. Depois ele vai ter 1, 2, 3, 4 módulos vetoriais. Depois do spin 2. Ele tem 2 módulos de spin 2, 3, né? 1, 2, 3. Multiplicidade 3. O spin 2. O spin 3 é só 1, né? Isso. Só uma vez, né? Então vamos ver se a coisa aqui bate. Então esse aqui tem 1 vezes 2, 2. Esse aqui tem 3 vezes 4, 12. Esse aqui tem 5 vezes 3, 15. E esse aqui tem 7. Então, aqui, 22, 34, 36. Então, tá certo, 36 componentes. Só um chequezinho para ver se a gente não perdeu nada no meio do caminho. Então, dessas 36 componentes, né, nós temos alguns módulos escalares, um número maior de módulos vetoriais, módulos de spin 2, e um módulo de spin 3. Então, essa é a estrutura. Então, basicamente, esses são os módulos, é o que a gente chama de módulos de spin. Aquilo que podem vir a ser excitações físicas, né, sob a forma de matéria condensada, é o que a gente chama de quase partícula. E física de partícula, em teoria de física relativista, né, é o que a gente chama de partícula. Em matéria condensada, em geral, esses módulos, né, são chamados quase partículas. São, às vezes, por exemplo, essas excitações que vocês conhecem da matéria condensada, os fônons, os polarons, polaritons, excitons, plasmons e outros modos que vocês têm aí.
Então, são módulos formados a partir, né, de às vezes, módulos mais simples, campos mais simples que o sistema tem. Aqui é a mesma coisa, a gente quando pegou esse campo aqui, vocês já estão acostumados com isso aqui, esses dois módulos espaciais aqui, a gente decompõe uma parte simétrica, mais a parte antissimétrica. Essa é a nossa convenção, né, de notação. O que é simétrico a gente coloca no parêntese, o que é antissimétrico a gente coloca no colchete. Então, quando eu simetrizar esse cara aqui, eu tenho a parte simétrica, aqui tem 9 componentes, né? Então, a parte simétrica 3x3 tem 6 componentes. E a parte antissimétrica 3x3 tem 3 componentes. E aí a gente sabe ainda que essa parte simétrica 6 componentes a gente pode decompor em 1 mais 5, que é o traço, mais a parte de puro spin 2, como nós tínhamos visto, né? A parte de traço e a parte de puro spin 2. Então, aqui nós temos um escalar, aqui nós temos um puro spin 2 e aqui nós temos um spin 1. Então, tá? E agora a mesma coisa vamos fazer com os índices espinoriais. Os índices espinoriais são alfa e beta. 2 por 2 cada um. Então, a gente pode decompor também numa parte simétrica e numa parte antissimétrica. Só que esses índices agora são índices 2 por 2. Então, uma matriz simétrica 2 por 2 tem 3 elementos. Então, 3 elementos estão aqui. E a parte antissimétrica, uma matriz antissimétrica 2 por 2, ela só tem um elemento, equivalente a um escalar. Então, aqui eu tenho basicamente o escalar. Esse escalar aqui é justamente o spin 0. E esse aqui é o spin 1. Então, esse modo aqui é aquele spin 1 que está contido, né? Quando a gente fez aquela composição de meio com meio, dando 0. O 0 está aqui, a parte simétrica, lá na mecânica, se a gente botasse o H cortado, era a mecânica quântica, né? Lá na mecânica quântica é o estado de singlete, de spin e o estado de triplete, né? O triplete é a parte do spin 1, e o singlete é a parte antissimétrica, é justamente a parte do spin 0. E aqui é a mesma coisa, a gente tem um spin 0 aqui, temos um spin 2 aqui, e aqui temos a parte de spin 1, são as 3 componentes do spin. Então, é spin 0, spin 2 e spin 1. Que é o que estava contido, que foi o que nós fizemos. A gente tinha feito 0, 1 e 2, que é o traço da parte simétrica, a parte simétrica sem traço, já com traço extraído, e a parte antissimétrica. E aí a gente fez o produto tensorial pelo setor de spin, que é a parte antissimétrica, esse caminho aqui, spin 0, e a parte simétrica, 3 componentes desse aqui. E aí fizemos isso e tiramos isso. Então, isso é redução. Agora, é claro, tendo um formalismo, uma formulação lagrangiana, no momento, a gente vai poder ver se todas as componentes se propagam. De repente, num sistema, dependendo da dinâmica do sistema, nem todas as componentes se propagam. Pode ser que alguns componentes, pela própria forma do lagrangiano que o sistema vai ter, essa componente seja congelada, ela não corresponde a um grau de liberdade física, ela não tem propagação. Ou pode ser que ela se propague e ela tenha uma relação de dispersão. Basicamente, aquela tarefa que o Gustavo está liderando aí, né? A tarefa daqueles módulos de spin é basicamente algo nesse sentido. Vocês vão ver qual é a forma mais geral de uma relação de dispersão, só que lá eu omiti o setor espinorial. Eu deixei um campo com uma componente vetor escalar, 2 vetores, né? Quer dizer, um vetor, um tensor antissimétrico de rank 2 e um tensor simétrico de rank 2. Aqui eu estou colocando esses dois, né? Então, ele tem uma definição 2 tensorial e 2 tensorial. Mas assim, os que nós transformamos diferentemente do tensor. Isso. Então, vamos lá. Como é estruturado nesse... Vamos ver. Se eu fizer uma transformação de SO3, fazer uma mudança de referência. Isso é um wave de tensor. É um tensor. Mas é um tensor misto. É um tensor, você pode colocar um tensor espinorial. Ele tem sentido tensorial, mas na verdade é um tensor, né? Às vezes, vamos ver uma notação assim mais... E para iniciante, né, para principiante, a gente às vezes separa um pouco o que é tensor do que é espinor, mas o espinor é um tensor. Simplesmente é um tensor, como você falou, com uma lei de transformação diferente, né? Por exemplo, se eu pegar um puro espinor, algo que seja. Então vamos dizer, eu estou fazendo uma transformação do sistema de referência. Eu tenho um sistema, tem um observador que tem tempo t, que tem coordenadas x.
Vou fazer uma transformação do ponto de vista passivo, né? Vou mudar de observador, fazer uma transformação. Tem dois tipos de transformação, como nós já falamos: transformação de partícula, transformação de sistema e transformação de observador. Então, o que eu estou fazendo? Vou mudar o observador, mas não vou mexer no sistema físico. É o que a gente chama de ponto de vista passivo. O sistema físico está aqui e ele vai ser observado por referenciais distintos. Eu passo um referencial para outro. Ou então eu posso ter um único observador, pegar o meu sistema físico e mudar o meu sistema físico para estudar a transformação de simetria. Esse é o ponto de vista ativo. Eu vou atuar em cima do sistema que eu estou estudando. Ou o ponto de vista passivo. O sistema é o sistema da astronomia. Ninguém empurra o Sol. O Sol está lá. Eu mudo de observatório. Então eu faço uma transformação passiva. O Sol está paradão lá, eu saio lá de Monte Palomar e vou para Itajubá. Beleza. Ou então eu posso fazer o ponto de vista ativo, física de partículas, né? Eu pego a minha amostra, levo de um laboratório para outro. Aí eu fiz o ponto de vista ativo, né? Mudei a minha amostra, pego a minha amostra, estou aqui, levo, rodo a minha amostra. Então, se eu fizer um feixe de próximo, um feixe de próximo, LHC, é muito mais fácil. Eu posso direcionar o meu feixe de próximo sem mexer no LHC. O LHC está paradão lá e eu mexo no feixe. Né? Então essa é a transformação ativa, você mexe no sistema. Aqui vamos fazer a transformação passiva. Eu tenho o meu sistema físico parado aqui, esse aqui é o meu sistema físico, meu sistema S. E aí eu tenho esse observador aqui. Tá? Esse observador aqui que vai ter coordenadas t e x. E vou passar, né, para um observador transformado, sei lá, observador assim. O tempo, né? Física galileana, o tempo é absoluto, eu posso manter o mesmo tempo, mas modifiquei as coordenadas. Então, eu fiz uma transformação no sistema de coordenadas, mas não fiz uma transformação no meu sistema. É o que a gente chama de ponto de vista, né? O que a gente chama de transformações de observador. Tem as chamadas transformações de partícula, transformações de sistema. Bom, e aí como é que é uma transformação? Aí a pergunta é, esse cara, esse objeto aqui, esse observador TX, ele vai trabalhar com o campo nessas coordenadas, o campo de coordenadas IJ, alfa, beta, que é o campo, né, que depende das coordenadas medidas por aquele observador. Então, quando nós fazemos uma transformação, o outro observador vai ter um campo completamente transformado, onde os eixos vão estar todos girados, né? O setor espinorial também. Eu vou passar um campo, que é o campo transformado. E esse observador mede coordenadas trilhões de x. Então, vou cá, aproveitando para depois usar. Vamos fazer transformações sempre, podemos estudar ativas ou passivas. Estudar as transformações passivas, né? Mas que a gente pode sempre converter para as ativas. Quem quiser ler bem sobre isso, aprofundar um pouco essa discussão na mecânica quântica, é muito importante. O melhor lugar que eu recomendo vocês para lerem isso é o livro do Gianfone e Giancarlo Graffi. Esse livro aqui, esses dois autores fizeram um livro muito bom. Esse livro tinha na nossa biblioteca, mas ele sumiu. Se alguém quiser, eu acho que ele está disponível na rede. Eu tenho o PDF dele, que alguém caçou e um dia achou. Eu tenho o PDF. Se alguém quiser, mas ele é pesado, porque ele está todo escaneado. Então, mandar é difícil. Então, quem quiser passar na minha sala, pegar com o pendrive, ou então, se quiser caçar, eu acho que naquela livraria, naquela Gênesis, vocês acham. Esse livro é muito bom. Esse livro é o livro que a gente já adotava no curso de teoria de campos, de teoria de grupos 1 lá em Trieste. E é um livro muito bom, porque ele é muito completo. A parte 1, capítulo 1 dele,
que é o capítulo de princípios de simetria em geral, é um livro extremamente bem discutido, ele é muito axiomático, ele é muito preciso. O capítulo 2 dele, depois já entra para as transformações de simetria em mecânica quântica. Depois o capítulo 3 é o estudo do grupo de Lorentz. O capítulo 4 é aplicações a sistemas de física nuclear. Capítulo 5 é o grupo de Poincaré. Capítulo 6 são teoria de grupo na teoria quântica de campos. Depois o capítulo 7 é o capítulo sobre a aplicação de simetria de Lie na física de partículas. Eles trabalham muito bem SO2 e SO3. Então é um livro muito bom, muito bem escrito. Ele é um livro difícil de ler, não é um livro muito fácil, porque ele tem muita informação em poucas, às vezes em poucas frases. É um livro que pediria muitos pré-requisitos, mas eu acho que todo mundo aqui, de ouvido ou de conhecimento mais aprofundado, vai saber. Algumas coisas mesmo que você não sabe, de ouvido vocês sabem, mais ou menos. Então, dá para se virar. É um livro muito bom. É o livro dos livros melhores. O capítulo 5 dele, de grupo de Poincaré, não tem lugar melhor. A melhor compreende que eu acho que vai estudar o grupo de Poincaré. O Sebastião acho que adota mais o Weber, que é muito bom também. Mas eu acho esse livro aqui um pouco mais completo na discussão. E o capítulo que ele tem também de grupo de simetrias dinâmicas em mecânica quântica é muito bom. Ele tem métodos de resolução de sistemas de mecânica quântica, onde você não resolve nenhuma equação diferencial, você reduz o problema sempre à teoria de grupos. Então, por exemplo, você calcula o espectro do átomo de hidrogênio sem precisar falar na resolução da equação de Schrödinger, sem precisar estudar, por exemplo, funções dos polinômios de Bauer, sem precisar estudar harmônicos esféricos. Você não estuda, você não faz nenhuma análise matemática. Você faz teoria de grupos e você obtém os níveis de energia do átomo de hidrogênio puramente baseado em álgebra. Teoria de grupos, você não resolve a equação diferencial nenhuma. Depois ele faz a mesma coisa para o oscilador harmônico n-dimensional, isotrópico e anisotrópico. Então, ele tem métodos muito bons de teoria de grupo e mecânica quântica, por exemplo. E a parte que ele tem, o capítulo 1 dele, que é o estudo das simetrias contínuas e discretas, ele discute bem C, P e T também, é muito bom. Então, se alguém quiser estudar essa essência da discussão de simetria, implementação de simetria segundo Wigner, segundo von Neumann, os métodos de uma simetria na mecânica quântica e na teoria de campos, está tudo muito bem escrito, muito bom. Tá? Se alguém tiver dificuldade de achar, eu passo para vocês, aí passo para o Gustavo ou para o Sérgio, passo para vocês. Se ele procurar, traz um pendrive, eu passo o livro e vocês podem copiar. É um livro muito bom. Bom, então, como o Alexandre falou, como é que eu vou olhar essas transformações? Então, é só pensar o seguinte: cada vetor, nós sabemos como é que se transforma, cada índice vetorial. A matriz de rotação de SO3, né? Transformação do vetor. Essa matriz R aqui é uma matriz de SO3, é uma matriz ortogonal, uma matriz 3x3 ortogonal com determinante 1. Ela é a matriz que eu sei quem é. Essa matriz R, ela vai ser sempre escrita dessa forma: exponencial de μ, um ângulo de rotação em torno de um certo eixo. Eu vou fazer uma rotação de um ângulo θ em torno de uma direção, um vetor versor, né? Um vetor de norma 1 do espaço. Vou fazer uma rotação de um ângulo θ em torno desse eixo, e aqui estão os meus geradores das rotações, né? Então, esse sigma aqui, essa matriz sigma aqui, são 3 geradores, né? Sigma 1, sigma 2, sigma 3. São as 3 matrizes geradoras, as 3 matrizes geradoras de SO3. E essas matrizes têm elementos de matriz bem definidos. Se eu pegar o gerador sigma I, que é 3, tem 3 matrizes, 3 por 3. Então, se eu pegar o gerador sigma I, elemento JK, o elemento de matriz é menos I, e o epsilon em JK. Então, nós sabemos construir exatamente essas 3 matrizes. Sigma 1, por exemplo, é 0, 0, 0, 0, 0, menos I, 0 e 0. Sigma 2 é 0, 0, I, 0, 0, 0, menos I, 0, 0. E sigma 3 é 0,
menos I, 0, I, 0, 0, 0, 0, 0. Então, sai daqui. Nós temos essas três matrizes aqui. Então, essa matriz aqui eu posso conhecer em qualquer momento. Dado o ângulo e dado o vetor em torno do qual eu quero fazer a rotação, essa é uma rotação em 3 dimensões. Na verdade, esses são, que está aqui dentro, são os ângulos de órbita. Esse ângulo aqui, esse vetor aqui é um vetor de norma 1. Professor, ali o senhor já botou o I do lado de fora? Botei o I do lado de fora e tem esse I com menos I dá 1. Mas eu preciso desse I com esse menos I. Se eu não tivesse esse I aqui seria esse. Mas, normalmente a gente coloca a rotação com I, que a gente quer falar de transformações unitárias e geradores evitianos, certo? Tá? Não, porque eu pensei que ele estava pegando um anti-unitário. Não. Se essa transformação unitária, esse gerador é hermitiano. E esse menos I faz ele ser hermitiano. Então, M chapéu. Então, isso aqui é um vetor tridimensional, mas como a norma dele é 1, ele é dado por dois parâmetros independentes. Então, os outros ângulos de ordem é como se eu tivesse um ângulo θ, um ângulo alfa e um ângulo β. Então, são os três, é a rotação de ordem máxima. Então, isso é a transformação no espaço vetorial, espaço de vetores. Agora, se eu faço a mesma transformação de um ângulo θ em torno dessa direção, no sentido espacial, só mudam os geradores. No sentido espinorial. No espaço espinorial, os geradores não são mais essas matrizes 3x3. São as matrizes de Pauli 2x2. Então, quer dizer, o que eu tenho aqui é sigma I, sigma J, I, epsilon de J kappa, sigma K. É a álgebra de I do grupo SO3. E agora, os geradores de Pauli são sigma I sobre 2, sigma J sobre 2, igual a I, epsilon de J kappa, sigma kappa sobre 2. É a álgebra de I de SO2. Então, essas duas álgebras de I são idênticas, são isomórficas. Mesma álgebra, mesma relação de produto. Talvez no setor vetorial que nós temos é isso, no setor espinorial que nós temos é isso. Então, apagar essa matriz aqui vai ser a matriz S, no sentido espinorial. Então, se eu tiver um espinor com índices alfa, então a transformação dele vai ser essa matriz S alfa beta, onde a matriz S. Então, é a mesma rotação. No outro caso, era a rotação de um ângulo θ em torno desse eixo. Quando eu mudo a representação, eu só mudo os geradores. Eu não mudo a rotação, mas mudei os geradores. Então, quando eu fizer aquela rotação, o vetor vai se transformar com aquela matriz R e o espinor se transforma com essa matriz S. E a conexão entre a rotação do espaço espinorial e a rotação, a matriz S e a matriz R, ela está aqui. Sabe? S, Dagger, matrizes de Pauli, sigma I, S, é igual a R e J, sigma J. Então, aqui está feita. Então, eu tenho SO2, então, essa transformação aqui é a transformação de SO3, e essa transformação aqui, S, que é o SO2. Então, ela é a história de duas transformações de SO2 com sinais opostos dão a mesma transformação de SO3. Então, eu posso ter mais S ou menos S associado à mesma rotação de SO3. A história de que esse grupo aqui não é simplesmente conexo, esse grupo aqui é simplesmente conexo. É uma discussãozinha, mas é basicamente isso. Então, agora, se eu agora quiser ter a transformação desse campo, é só ver cada índice. Aqui eu vou ter uma matriz R, I, kappa, R, J, L, S, alfa, beta, S, alfa, gama, S, beta, delta, I, kappa, L, gama, delta, e T. Então, isso é como esse campo se transforma segundo o grupo SO3. Cada índice vetorial se transforma separadamente com a matriz R e cada índice espinorial se transforma separadamente com a matriz S. Então, é um produto tensorial. Cada índice vai isoladamente, separadamente dos demais.
Mas eu posso dizer que ele ainda obedece à regra geral de transformação de tensor, porque já que Isso é uma transformação tensorial. Isso que eu o S não é igual ao R, mas isso não importa. Porque cada índice, cada setor de índice vai ter o seu objeto de covariância. A covariância que é feita pela transformação SO3 e a covariância que é feita pela transformação SO2. Mas é sempre covariante nesse sentido, certo? Não é preciso ter a mesma matriz universal para todo mundo, não. Tá certo? Não precisa, tá? Certo? Como é que poderia, só uma vez, eu posso fazer aparecer também no peso, né? Tipo, aparecer um ângulo determinante. Isso se você tiver, por exemplo, transformações de paridade, coisas assim. Porque a gente está falando só de rotação, então nós estamos excluindo as transformações de paridade. Para a gente está falando de tensor, tá? E não pode falar sobre isso, né? Quando a gente for falar da transformação de paridade, isso vai aparecer. Então, por exemplo, só para a gente observar aqui, vamos pensar aqui o seguinte, esse campo aqui, então vamos fazer o seguinte, ó, que linha, já estou fazendo, aproveitando, faça a fusão disso aqui, depois vai precisar desse tipo de argumentação quando for estudar as transformações. Então, eu já vou juntar isso aqui, fica mais fácil. Então, vou botar o seguinte, vamos fazer essa transformação aqui em forma infinitesimal. Então, eu vou ter que linha, IJ, alfa, beta, telinha. Vamos ver. Desculpa, aqui eu botei telinha, a transformação é aqui, perdão. Transformação é aqui. Agora, quem é a transformação? Qual é a relação entre x' e x? É a mesma relação do R. Quer dizer, quando eu faço uma transformação matriz R no índice vetorial, quer dizer, tanto as coordenadas como os índices vetoriais dos campos se transformam na mesma matriz de S ou 3. Então, o que eu tenho aqui é essa matriz aqui, R, I, J, X, J. Esse aqui é o meu X. Agora, quem é a minha matriz R e J? Vamos lá, minha matriz R e J. Minha matriz R, ela é exponencial de I, nós temos feito assim. Aqui, vamos ver assim, o ângulo θ, e o versor I chapéu, e aqui as minhas matrizes geradoras Φ. Então, se eu pegar essa transformação infinitesimal, abandonando o termo de ordem θ2, eu vou ter identidade aqui, uma matriz 3x3, identidade, e vamos ter aqui mais I, θ. Vamos botar aqui N chapéu, vamos botar aqui I, sigma I, vamos explicitar essa matriz, vamos botar aqui sigma MJ, sigma J, porque eu vou querer depois pegar o elemento IJ. Então, x' aí vai ser o primeiro termo aqui, é a identidade. Então, identidade IJ é o delta IJ. Delta IJ vezes XJ dá o XI. Então, eu tenho isso aqui. Mais agora a parte em primeira ordem em θ. I, θ, N chapéu J, sigma J. Só que agora, poxa, IJ, de capa, vamos ficar índice, né? Realmente índice saturado duas vezes. Então, N capa, sigma capa. Só que essa matriz sigma capa aqui é elemento IJ. E ela vai estar atuando no XJ. Claro, mais termos de ordem θ2. Mais termos, a gente está abandonando, pegando transformações de primeira ordem, porque em primeira ordem você tem álgebra. Isso já fica satisfeito. Então, eu delta XI, então eu x' aí vai ser XI. Agora, esse elemento aqui é menos I, epsilon, kappa e J. Menos I com I dá 1. Pode ficar mais θ, epsilon, kappa e J, N chapéu, kappa e vetor X. Eu vou omitir aqui, eu vou dar aqui, já dizendo assim. Supondo que a gente não está abandonando o termo de ordem θ2. Então, ficou isso mesmo. Epsilon, kappa, IJ, N, kappa, XJ. Isso aqui, ó. Posso trocar a ordem aqui, ó. Kappa, J, troca esse I com esse kappa aqui. E ganho um sinal menos aqui. Então, isso aqui é exatamente o produto tensorial. Então, a gente tem basicamente o x' em forma infinitesimal é o x menos θ, N chapéu, vetorial X. Isso mesmo? Então, produto vetorial, componente I. A componente I do produto vetorial, a componente I do X e a componente I do XX. Basicamente é isso aqui. Então,
O nosso x' aqui vai ser xi menos delta. Vou colocar dessa forma, explicitando isso. Epsilon i kappa j. Componente kappa do versor, que dá o eixo da rotação, e a componente j no vetor de posição. Certo? Quero mostrar isso aí, porque isso aí vai ser importante depois, para a gente separar o que é momento angular orbital e o que é spin. Né? Vamos apagar isso aqui. Então já viu como é que as coordenadas se transformam. Agora a mesma coisa vai valer aqui. Isso aqui então é o quilinho. Então isso aqui vai ser. Então aqui vai me dar um delta, quando eu fizer a transformação infinitesimal, vai ser a mesma coisa. Vai ser delta i kappa menos i teta epsilon i kappa, agora vai ficar menos epsilon, vai ficar esses dois carinhas aqui. Então tá, vai ficar, vamos lá, só para aproveitar aqui a anotação, né? Então, o kappa e o j aqui são índices livres, né? Então vai ficar, então, esse delta, vou botar aqui explicitamente, isso aqui vai ficar delta i kappa menos, isso é a mesma coisa aqui, né? I, aí eu já botei o i com menos i, vai ficar menos teta epsilon kappa. Agora é bom que a gente não tenha problema, porque eu tenho kappa, né? Então epsilon kappa, que eu vou botar em x kappa, vou botar assim, vai ficar menos epsilon kappa. Kappa vai estar somado com kappa, tá certo? O L vai estar somado com esse L, vou botar menos kappa, então é epsilon i kappa. I kappa t. Em chapéu, kappa. Ele vai atuar nesse. Eu estou pegando essa matriz aqui. O que eu estou fazendo é aquela matriz, que é o delta e j, né? E aí ficava aquela parte, que era i, teta, m chapéu, escalar si, como nós fizemos aqui. A gente chamou aqui de m kappa, sigma kappa. E aí a gente pegou o elemento. Nesse caso aqui eu tenho que pegar o elemento. Eu peguei o i kappa, então aqui. Vou chamar assim de L, né? E aí aqui eu pego o elemento i kappa. E é isso aqui que vai me dar o epsilon. E aí vai ficar um epsilon, que vai seguir essa ordem aqui. Então eu estou só colocando a matriz. Depois vamos especificar esses índices aqui. Então a matriz em forma infinitesimal é essa aqui, para esse índice. Então está sobrando o i kappa aqui. O i kappa. Aqui é IP, né? Isso aqui é melhor para delta e delta. Isso. Obrigado. Então aqui aí eu vou botar esse índice P para ficar IP, e esse kappa para esse kappa que está aqui. Que aqui eu botei esse kappa, poderíamos chamar isso aqui, vamos fazer logo isso aqui, vou chamar isso aqui de IP, então faz só porque ele está repetindo o índice saturado, vou chamar de IP aqui, então o delta de IP, aí epsilon de IP, esse cara aqui, ó. Esse aqui no fundo, isso aqui é o elemento em kappa, né? É a parte infinitesimal do R e J. Né? O R e J está aqui, a delta e J, que atuou do XJ, deu o XI, e aqui ficou a parte do R e J, que está atuando no XJ. Isso aqui está saturado. Então, nós estamos fazendo aqui kappa, kappa e P. Aqui é a mesma coisa. O padrão aqui é delta J L. E aí você vai pegar o L. E aqui eu vou ter menos teta. E aí eu vou ter epsilon I. Vou chamar aqui de Q. L. E esse carinha aqui vai ficar em chapéu Q. Aqui em vez de EJ. Aqui? Aqui? Não, é no epsilon. Aqui? Aí é J, obrigado. Tá, obrigado. JL, JL. E está saturado. Elemento JL, elemento JL aqui saturado. Elemento IP, kappa saturado. Tá certo, obrigado, tá? Agora, vamos pegar a parte infinitesimal aqui. Então, lembrando, o nosso R, S, né?
ele é exponencial, I, aí o ângulo de rotação, o eixo da rotação e os geradores do espaço esquemorial. Então nós temos S alfa beta. Primeiro termo é exponencial, é a identidade. A identidade do setor 2×2, vai dar um delta de alfa beta, mais I beta. Aí aqui vamos chamar isso aqui de N chapéu, eu chamei de T, chamei de K, eu chamei de T, vamos chamar aqui de R, e aí aqui um sigma R sobre 2. Isso traz a matrizinha aqui, ao meio, está alterado sobre 2 aqui, e aqui é a matriz de Pauli, sigma R, elemento alfa beta, certo? Então isso aqui é a parte infinitesimal, né? É exponencial. Esses índices estão saturados, né, no setor espacial, e aqui os índices que não dá. Então, a matriz é essa alfa gama que eu vou colocar aqui, vai ser delta de alfa gama mais I sobre 2, delta, vamos chamar aqui de componente R nesse chapéu, sigma R, elemento alfa delta. E aí aqui é uma beta gama. Então, é alfa gama, né? Obrigado, está errado aqui. É alfa gama. Alfa gama. Estou errando aqui direto, tá, gente? Perdão, alfa gama. Obrigado. Alfa gama, alfa gama. Agora, beta delta. Mais I sobre 2. Beta. N chapéu, componente S. Sigma S, beta delta. E aí isso tudo aqui atuando no nosso tensor. PL gama delta. Vê se está tudo certinho, eu errei I, P sobre o índice JR sobre o índice J, que está saturado aqui. Aqui é alfa gama. Delta aqui, beta delta. Então, os índices pelo menos estão no lugar certinho. Então, o primeiro termo, né? Bom, então é claro, o primeiro termo aqui vai ser o próprio, vai ficar esse delta aqui, vai bater com esse delta, com esse delta, com esse delta, e vai reproduzir Q, I, J, alfa, beta, né? Que vai dar aquilo lá. Volte lá, só que com um argumento diferente. Aqui, ó, vou botar o argumento aqui. Deixa eu apagar o lado de lá, eu posso apagar, o pessoal que estamos fazendo isso. Então nós estamos vendo, né, a transformação sobre a rotação. E na hora que a gente for tirar o tensor de momento angular, o tensor de spin, a transformação mais ou menos vai ser essa. Agora aqui vamos observar o seguinte, vamos fazer uma expansão de Taylor aqui. Eu quero comparar, quero guardar tudo que é de primeira ordem interna. Então, esse objeto aqui é um quilinho T menos isso aqui. Então, isso aqui pela expansão de Taylor, isso aqui vai ficar um quilinha, né, I, J, alfa, beta, T, XI. É o primeiro termo da expansão. Agora, vamos expandir isso aqui em primeira ordem, nesse parâmetro aqui. Então, eu vou ter, o que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo uma expansão em X mais delta X. Delta X. Então, eu tenho algo desse tipo. F de X mais delta X. Então, na parte do tempo não mexe nada, mas isso aqui vai ficar F de X, né, mais delta X, derivado em X, atuando no F do argumento X. Né? Estou expandindo em torno desse ponto aqui. Então, eu vou ter então, vamos ter aqui um delta X, mas o delta X é isso aqui. Então, isso aqui. Agora só tem que ter cuidado com os índices aqui, porque eu tenho delta XI atuando aqui em cima desse cara. Então, para evitar a confusão, eu vou botar aqui um delta XN, que vai ser menos θ. Então, isso aqui é o delta X, menos θ, epsilon N, KJ, aí aqui o N chapéu K, e aqui o XJ. Isso aqui é a variação, é o delta XN, né? Delta XN vezes a derivada em relação à coordenada XN do meu campo aqui, linha
alfa beta. Tem uma confusão aqui. Não tem problema. Erro. Está te confundindo hoje? Não, tá claro, né? Então, beleza. Tá claro, pessoal, o que eu fiz aqui? Eu fiz só a expansão inteira nesse argumento aqui. Eu só evitei colocar o índice I, porque eu teria que colocar um delta x i di, mas o índice I já é o índice do campo, é o índice saturado. Então, eu tenho que respeitar isso. Você tem J duas vezes aí. Oi? Você tem J duas vezes. Aonde? Aqui. Ah, aqui eu tenho J. Obrigado, mas eu nem entendi. O cabo não, né? O cabo eu vou botar L. Obrigado, tá? Tá corrigido. Exatamente o mesmo cuidado que eu tive com I, eu teria que ter tido com J. Porque meu campo é IJ alfabeto. Essa expressão ela é tensorial em alfabeto. IJ alfabeto tem que estar livre. IJ alfabeto. Então, o N está saturado com N, que é o delta XN dN. O K está saturado com K. E o L, como o nosso colega corrigiu, substituiu já. Agora está certo, antes está errado. Então, desse lado aqui, eu tenho essa contribuição. Ó. Essa contribuição aqui, ela está me mexendo, ó, X. A gente vai dar uma interpretação para isso. Todo mundo já está vendo que isso aqui é X vetorial D. Então, produto vetorial. Kappa L, N, L, L, N. Então, eu estou fazendo um produto, é como se eu tivesse um produto escalar do tipo N chapéu, a menos de um sinal, depois nós vamos acertar. X vetorial D. Basicamente é isso que eu tenho aqui. O epsilon me faz um produto vetorial entre o L e o N. E aí ele faz o produto escalar com o N. E isso aqui a gente sabe, isso aqui basicamente é X vetor P, é um momento angular orbital. Então tem alguma coisa de que nós vamos interpretar como devido ao momento angular orbital. Agora, esse setor aqui, então a gente ficou o seguinte, ó, desse lado aqui, eu produzi um X' e J alfabeto de TX, é assim. E desse lado aqui eu produzi também, em todos os deltas, né, o termo de ordem 0 em θ, é o próprio X, I, J, alfabeto de TX. Então, X' menos X vai me dar o delta. Então, a variação infinitesimal total do campo, levando em conta a variação de argumento e a variação devido à rotação nas componentes do campo, então, delta I, J, alfabeto. Localizado no ponto TX, né, a variação local. Então, eu expandi isso aqui para poder comparar o campo quilinha com o campo aqui no mesmo argumento. Então, é a variação dentro do ponto, né? Porque ali não, eu teria o quilinha calculado no outro argumento, diferentemente do que está aqui. Então, para poder fazer a variação funcional, eu tenho que pegar as duas funções são diferentes, calculadas no mesmo ponto TX. Por isso que eu fiz a expansão do lado esquerdo. Então, eu já estou subtraindo esse carinha aqui, menos esse delta. Esse cara aqui vai para o lado direito. Então, para o lado direito nós vamos ter θ. Aí aqui vamos botar, né? Vamos acertar já isso aqui para eu poder ficar com. Eu vou trazer vou trocar o N com K, desculpa. Vou trazer o N cá para trás. Vai ficar LN. Vou trazer o N cá para trás, e aí dá dois saltos, não muda o sinal. Vai ficar mais θ, epsilon, kappa, LN. O componente K como vetor, né, no eixo de rotação, e XL daí. Isso aqui, atuando, aqui, peraí pessoal, aqui eu acho que não dá, tem um fator poxa, né, eu tinha esquecido de passar. E aqui atuando no vetor I. Né? Agora aqui, esse objeto está atuando no quilinha, em TX. Só que esse objeto aqui já é de ordem θ, primeira ordem. Esse quilinha aqui, ele é Qi mais delta Qi. Então, nesse termo aqui, é lícito, se eu quiser trabalhar em primeira ordem na variação, é lícito eu substituir o quilinha pelo Qi, porque a diferença entre eles vai ser um infinitésimo de segunda ordem, que aqui já tem um θ e aqui tem um delta, que é proporcional ao θ, então é de ordem θ2. Então, nesse termo aqui, se eu apagar isso aqui agora,
É porque eu estou abandonando os termos de ordem θ 2. Então, quando eu passei para cá, esse termo que eu estou trazendo para cá, não o quilinho, estou trazendo o próprio quilínio. I, J, alfa, beta, TX. E aqui, então, vou botar o seguinte, ó. Porque, na verdade, essa derivada está atuando aqui. Aqui é só para uma questão, ó. Como isso aqui é antissimétrico, em LM, eu tenho que pegar aqui a componente antissimétrica em LM. Então, nada, eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui um termo θ sobre 2, KLM, e aqui eu vou colocar no meio da parte antissimétrica. Vou botar assim, XL, DM, menos XM. Tá? Devido a isso aqui ser antissimétrico em LL, eu substituí XLDM por 1 meio de XLDM menos XLDM, que é a parte antissimétrica em LL que favorece depois aqui, para poder garantir, né, que eu tenho esse objeto. Agora, então esse termo aqui está trabalhado. Agora, vamos ver o termo primeira ordem interna. Então, esse termo aqui, ó, ele vai interferir com esse. Para ser primeira ordem θ, se ele é primeira ordem θ aqui, o resto ele tem que pegar só os deltas. Então nós vamos ter um termo aqui, vou botar aqui, que vai ser menos θ, epsilon e k, t, xk, né? Xk. Né? E aí aqui T. Aí é K, e aqui nós vamos ter, então, aqui T, J, alfa, beta, TX. Né? Porque os outros índices vão pegar os deltas correspondentes. Né? Então eu tenho que pegar esse termo aqui, eu tenho o θ, o epsilon vai trazer o índice I e o índice que vai estar fazendo a transformação, vai estar fazendo, né, vamos dizer assim, o acoplamento do índice com o índice que foi rodado. Então, tá certo. Então, esse carinha aqui mantém o T, agora vai pegar esse delta, que vai ficar L, vai pegar esse delta, que vai ficar alfa, vai ficar esse delta, que vai ficar delta. Então, primeira ordem interna desse termo aqui. Depois, segunda ordem, segundo termo, primeira ordem interna, é esse. Então, vai pegar todos os outros deltas. Então, vai ser a mesma coisa, vai ficar menos θ. Só vai mudar o índice do epsilon. J, QL. Aí vai ficar aqui o menos chapéu aqui. E aqui o X, aqui vai ficar I. L, alfa, beta. Quer dizer, cada índice que se transformar, os demais ficam de espectadores. Né? Esse é o sentido, justamente, está na álgebra. O que um índice vê de gerador, os demais índices vêm de identidade. Né? Porque a identidade, quer dizer, o gerador na representação produto, né, é a identidade para o índice, né? Quer dizer, o que a gente está falando é isso aqui, basicamente. Quando eu tenho um campo que tem dois índices, né, eu vou dar isso aqui é R e M, R, J, N, V, N, N. Então, esse cara aqui é identidade, mas vamos colocar assim esquematicamente, né? Mais o I, θ, N, escalar assim. E esse cara também aqui é identidade, mais I, θ, N, escalar assim. Pensar que isso aqui é um produto tensorial. Então vai ficar identidade vezes a identidade da identidade. Agora vai ficar a identidade no setor I vezes o gerador no setor J, mais o gerador sigma no setor I e a identidade no setor J. E aqui temos θ2. Então, o gerador vai ser a identidade do primeiro espaço tensorial do gerador do segundo espaço, mais o gerador do primeiro espaço tensorial, a identidade no segundo espaço. Então, essa é a estrutura dos geradores quando nós multiplicamos duas representações. Né? Quer dizer, o gerador atuando no produto tensorial, ele não é o produto dos geradores, ele é a identidade de um espaço vezes o gerador, mais o gerador do primeiro espaço vezes a identidade do segundo espaço. Então, isso aqui é que é o gerador do grupo
nessa representação produto do vetor. Em cada vetor separadamente, o gerador é símbolo. Então, por exemplo, se esse índice aqui é vetorial e esse índice aqui é tensorial, eu vou ter uma matriz 3x3, tensorial uma matriz 2x2, uma matriz 6x6. Tá? Só para lembrar vocês isso é o que nós estamos fazendo aqui. Cada índice se transforma. Então aqui não tem nada a ver, porque aqui eu não mexi em índice nenhum. I, J, alfa, beta. Isso aqui não rodou o vetor. O vetor está intacto. Eu não mexi nas coordenadas, nas componentes dele. Eu mexi no argumento. Então, isso é uma variação devido à mudança do argumento que a rotação provocou. A mudança do sistema de coordenadas provocou uma mudança no argumento, mas deixou o campo intacto. Agora eu vou começar a contabilizar as rotações em cada componente que o campo sente. Ele vai sentir na primeira componente vetorial, na segunda componente vetorial, agora na primeira componente vetorial. Agora eu vou pegar esse termo em θ vezes todas as identidades. Então vai ficar o IJ e esse termo aqui em θ. Então vai ficar aqui mais I sobre 2, mais I sobre 2, θ. Vai ficar aqui componente, né? A matriz de Pauli. E aqui tem elemento que é alfa, gama. E aqui vai entrar o que, aí vai ficar I, J, gama, beta. Vocês entenderam a sistemática, nunca precisa fazer isso tudo de novo. Tudo isso que eu fiz hoje é só para ver como é que funciona. A gente agora já, qualquer campo que você pegar, já sabe. É só seguir esse padrão. Para cada índice vetorial, isso aqui é universal. Qualquer campo que eu colocar aqui, isso aqui é o mesmo, porque isso aqui vem daqui. Então ele não vê a rotação do campo. E depois, cada índice vetorial se transforma dessa maneira, mesmo no I, exatamente o mesmo padrão para o J. Eu até posso, para ficar por uma questão de, não precisa agora, como não tem o risco desse T ser o verde, eu posso manter esse T aqui bem saturado. E aqui que eu tenho capa, né? Eu tenho esse índice aqui, L, bom, esse aqui tudo bem, esse L aqui eu estou chamando de I, capa, P, T. Então, vamos chamando de P aqui, não está certo, P é o L, né? Manter isso lá, J. Posso manter esse meu padrão aqui, o capa, manter esse capa aqui, está aqui igual. E aqui, esse índice, eu posso chamar de P, e o P está desse jeito, vai seguir o mesmo padrão para cada lugar. Ó. O I se acopla com o P dessa forma. O capa fixo aqui, o alfa tá? Então o I se acopla com o P e aqui o J se acopla com esse cara aqui. O J se acopla com esse aqui. Então o padrão é esse. Qualquer campo agora é só seguir esse padrão. No setor espinorial a gente já pegou, o outro vai ser a mesma coisa, vai ser mais I sobre 2, θ. Aí eu posso manter esse. Aqui eu mantive ele, R, S, por aqui, em princípio, eu poderia estar multiplicando esse termo por esse, ele ficaria chato eu usar dois índices saturados iguais. Mas agora que eu abandonei os termos de segunda ordem, eu posso normalizar a notação, botar tudo R aqui, tudo K aqui também. Eu vou estar multiplicando esses termos, né? Vai ficar NR, sigma, deixa eu ver sigma chapéu. Sigma R, e agora aqui beta gama, né? Só que deve ser inicial. E aqui eu ficar aqui, I, J, alfa, gama. Então esse é o padrão. Olha só. Tá? Muito bem. Então, o que nós estamos vendo? Se o campo é constante, independe das coordenadas, ou seja, o campo tem momento zero, qualquer derivada espacial dele é zero, ou seja, derivada em relação parcial em relação a qualquer coordenada é zero, o campo é plenamente constante, é o campo mais uniável possível, né? E um campo nasceu para ser constante, né? Mas esse aí, for constante, é a pior humilhação que um campo pode sofrer, é ser constante. Né? Mas aí vamos dizer que eu estou nessa situação, meu campo se ele for constante, ele não tem esse termo. Que é algo que está me dando, típico do momento angular. Isso aqui é o gerador das translações espaciais, na mecânica quântica interpreta isso como movimento, né? Então eu estou fazendo, se o campo é constante, esse termo não tem, mas se o campo é constante, esse termo que tem. Esses termos aqui, eles são intrínsecos
ao caráter tensorial do campo. Então, tudo isso aqui, tá? Então, esse setor aqui é um setor que vai estar lidando, é necessário que o campo tenha dependência das coordenadas para que esse setor aqui exista. Então, vamos ver depois, futuramente, quando a gente interpretar, se houver uma simetria sobre rotações espaciais, esse termo aqui vai ser interpretado como a componente de momento angular orbital. E esse pedaço aqui, como não tem nenhuma dependência no momento, não tem nenhum P aqui, não tem nenhuma derivada aqui, isso aqui é uma coisa intrínseca ao campo, ao seu caráter tensorial, isso aqui vai ser a componente que vai estar ligada ao spin do campo, quer dizer, a densidade de spin que esse campo vai carregar, como o campo eletromagnético. O campo eletromagnético carrega energia, carrega momento angular orbital e carrega spin. Então, o spin do campo eletromagnético também vai vir um termo desse tipo, só que uma formulação relativística. Então, aqui é a parte de momento angular orbital que o campo tem, e aqui é a parte de momento linear. Lá na spin crônica, a gente estuda transporte de spin, esse setor aqui, o tensor de spin tem um papel fundamental. Então, é sempre importante saber computar o tensor de spin de um campo. Mas para computar o tensor de spin de um campo é muito simples, só saber as transformações de rotação aqui no campo. Se é SO3, se é SO4, se é SO2, se é SO1, tem que dar o grupo de covariância, de transformações de rotação frente a qual grupo? Esse grupo aqui. Quando eu colocou isso ali, foi para você identificar que é puramente espacial. O que tem? É uma mudança puramente espacial. Isso, que tem. Não entendi a pergunta. O senhor olhou por isso ou olhou porque tem derivado? Eu olhei porque tem derivado. Que é orbital, olhei que tem derivado. Então, esse termo aqui ele não existe se o campo é constante. Tá? Não é como se você precisasse do momento angular orbital, né? Ele precisa desse objeto. Ele não é um momento angular intrínseco, ele depende do movimento. Né? Então, é essa parte aí que te dá o momento angular orbital. E aquela outra parte lá Depende do espaço. depende das coordenadas espaciais. Isso, está derivado. Então não é constante, certo? Beleza, então, se a gente vai precisar depois, a gente já sabe como é que esse padrão. Mas aí veio a tua pergunta, eu já resolvi adiantar um pouco aquela parte final, realmente ficava mais entrosado no assunto, né? Então tá legal. Então nós fizemos a redução em módulos de spin. Os módulos de spin, então, estão explicitados aqui, ó. Isso aqui é a matriz típica do spin 1. Todo mundo está lembrado que o epsilon são os elementos de matriz do sigma na representação 3x3, na representação vetorial. Basicamente, o que está aqui é o sigma kappa, quer dizer, esse termo que está aqui só para ter uma ideia assim, mais estrutural dele, ele é esse termo aqui. Só esse terminho, pessoal. Então, esse terminho aqui ele é basicamente menos θ. Aí eu tenho esse P chapéu com marido aqui, né? Então isso aqui está me dando o elemento KT. Então fazer o seguinte, vamos trazer esse K para cá e vamos pegar o elemento IT. Vou trazer aqui, ó, vai ficar mais. E aí aqui vai ter um fator I também, né? Porque a gente sabe que se eu pegar esse objeto aqui, ó, sigma K, elemento IP, ele é menos I, epsilon, K, IP. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou produzindo mais θ, epsilon, kappa e t. N, kappa, e aqui um t. Então, esse F que está aqui é I vezes isso. Então, isso aqui é I vezes sigma kappa. Esse termo aqui vai ficar I, θ, N chapéu, escalar sigma. Esse índice aqui está saturado com o índice da matriz de rotação. Agora, claro, isso aqui, elemento IP, J, alfa. Então está aqui, ó, o vetor de rotação se acopla com basicamente o spin. Isso aqui é a matriz de spin. No fundo, sigma é a matriz de spin na representação do campo. Esse que é o aqui, né? Então, se eu tiver um campo magnético,
quem vai assumir o lugar desse N é o B. No campo magnético, o que ele faz? Ele se acopla com o spin do campo. Né? No campo magnético, ele faz isso. E o momento de polo magnético. Mas o momento de polo magnético é proporcional ao spin. Então, o momento de campo magnético, ele se acopla com o spin do campo. Então, o spin do campo aqui, ó, esse aqui, ó, ele se acopla com o eixo de rotação. No lugar, quando eu coloco um campo magnético, no meu campo, no meu sistema de campo, a densidade de spin do meu campo vai se acoplar com o campo magnético. Aqui está o conceito. Eu estou querendo chamar a atenção para vocês. E olhando dessa forma, né, essa estrutura pode indicar mais algumas coisas para nós. Se a gente pegar, por exemplo, botar um campo magnético externo, tiver um sistema descrito por esse campo, né, o spin desse campo, que é esse sigma, quer dizer, a densidade de spin, que é esse termo todo, nós vamos tirar depois uma expressão mais trabalhada da densidade de spin. Isso aqui não é ainda a densidade de spin, isso aqui é a variação do campo. A densidade de spin vai envolver outras grandezas, mas ela vai sair basicamente daqui. É isso que vai estar dando origem ao spin do campo e lá o momento angular orbital. Então aqui, de novo, o campo magnético vai entrar aqui. Então, o campo magnético ele vai se acoplar com o momento angular orbital. Então, o momento angular orbital e o momento angular de spin, então o campo magnético vai se acoplar com o momento angular total. Lá na mecânica quântica a gente sabe que tem a razão do giro magnético, o fator de Landé, né? Mas isso aqui na mecânica, no campo clássico a gente não vê. Numa teoria quântica isso aí sai automaticamente. É só para explicar a vocês a estrutura que está em jogo aqui. Tá? Então é essa estrutura que está em jogo aqui. E aqui é a mesma coisa, eu vou chamar esse cara aqui de x, por exemplo, se a gente fizesse isso aqui, ó, x vetor P, que é o momento angular orbital, então isso aqui é M chapéu, escalar o momento angular orbital. Se eu colocar um campo magnético, ele vai entrar no lugar do L. Então, o que faz o papel do eixo da rotação, na hora que eu coloco um campo magnético, ele sai fora e dá lugar para o campo magnético. Beleza, então isso aqui eu só queria chamar a atenção na decomposição dos bordas de spin. Certo? E aí a gente sabe, dentro desse campo, eu tenho spin 0, spin 1, spin 2 e spin 10. Não é um campo tão fermiônico, é um campo bosônico. Todos os spins que estão ali são inteiros. Né? Eu precisaria, obviamente, ter um índice fermiônico a mais para poder isso aí dar semi-inteiro. Se eu tivesse um índice Q, I, J, alfa, beta, gama, aí tudo isso seria ainda composto com spin meio. Então eu ia começar, o 0 vai ficar meio, o 1 vai dar meio, 3 meios, o 2 vai dar 3 meios, 5 meios, e o 3 vai dar 5 meios e 7 meios. Aí eu teria até spin 7 meios, se nós tivéssemos um índice fermiônico a mais. Mas é bom, é só complicação de necessidade. Tá claro, então? Vou deixar uma tarefa para vocês. Às vezes é o mais simples que fica mais complicado. Vamos descer a dimensão. Em vez de trabalhar em 3 dimensões, vamos trabalhar com só 2. Vamos supor que esteja no mundo planar. Nós estamos no mundo com uma dimensão temporal e 2 dimensões espaciais. Umas 2. A gente está no mundo do grafeno, está no mundo do efeito Hall, né, planar. Então todo mundo assim, no mundo planar, no mundo de mais baixa dimensionalidade.